para monitorar realmente como está o controle glicêmico, como está o diabetes, se está estável ou não, é a hemoglobina glicada, né? Então é o principal exame de monitoramento após o diagnóstico. Então, para pacientes aí que são diabéticos, independente se é tipo 1 ou tipo 2, uma estabilidade, uma meta é sempre uma glicada abaixo de 7. Então esse é o nosso objetivo, né? Quando que essa glicada vai apresentar uma variação? Quando que é aceita uma meta diferente, né? Nós temos dois momentos. No início de um diagnóstico, quando ainda a gente fala limpar a glicada, né? Porque a glicada é um histórico de pelo menos 3 meses aí na tua corrente sanguínea. Então, quando você tem o início de diagnóstico, se você fizer um exame no primeiro mês e no segundo mês você fizer o exame novamente, essa glicada ela ainda vai estar suja, digamos assim, né? Precisaria de 3 meses para que a gente pudesse ter a noção dessa real estabilidade. Então, no início de um diagnóstico, um valor diferente a esse pode acontecer mesmo você controlando muito bem, né, fazendo todo o tratamento da forma como foi recomendado pelo seu médico, tá? Bom, e também tem aí valores que são um pouco diferenciados na população mais idosa, né? Se for um idoso saudável, a glicada já é considerada uma glicada estável abaixo de 7,5%. Então não precisa estar abaixo de 7, igual ou inferior a 7, né? 7,5 já é considerado uma boa glicada. E se for um idoso comprometido, né, um idoso que está acamado, com dificuldades para movimentação, para tudo isso, a glicada ela pode ser considerada uma glicada estável aí inferior a 8,5. E nas crianças, como para qualquer outro indivíduo, uma glicada abaixo de 7, tá? Então essa é a meta, se nós formos pegar como parâmetro a hemoglobina glicada. E aqui fica um ponto muito importante para colocar para vocês, que é a relação do diagnóstico do diabetes e o acompanhamento da glicemia de jejum, e que muitas vezes vem ali associado àquele teste oral de tolerância à glicose, né? Fiquem muito atentos, e aqui fica o meu alerta, mamães, papais, né? Saibam dessa informação. Depois de diagnosticado o diabetes, não existe mais a necessidade, nem necessidade médica, nem de diagnóstico, nem de acompanhamento, que esse exame, que esse teste oral de tolerância à glicose seja feito novamente. Estabeleceu-se o diagnóstico de diabetes, esse é um exame que não precisa mais ser feito, que é aquele que toma o suquinho, né? Então toma o suquinho, aguarda 2 horas para fazer a nova coleta de exame. Não existe a necessidade de repetir esse exame depois de um diagnóstico. Quando que vai repetir um exame desse? Só se você foi diagnosticado com pré-diabetes, né? E ainda existem controvérsias nessa recomendação, tá, pessoal? Então, fez o diagnóstico, teve ali alteração nessa curva, não precisa repetir. Por quê? Porque vai fazer mal, a gente já sabe que vai dar alterado. O diagnóstico já tá ali, né? Não existe ou uma resistência ou uma ausência na produção de insulina que faz com que a tua glicemia fique elevada 2 horas depois de ingerir essa dose de glicose para fazer esse exame. Então ele não precisa ser repetido e pode fazer até com que você passe mal, né? Então é muito importante que a gente saiba disso e não precisa repetir, muito menos nas crianças, né? Outro momento que também essa repetição inadequada pode acontecer é se você já é diabética e, por exemplo, ficou gestante, né? E aí, nos protocolos de acompanhamento do pré-natal, um dos exames realizados bem no meio da gestação é o teste oral de tolerância à glicose, exatamente para descartar ou para diagnosticar o diabetes gestacional.
E se você já for diabética, você precisa avisar aí qualquer equipe que vá te acompanhar, porque se você fizer esse exame, você pode comprometer inclusive a tua gestação e a saúde do bebê. Então é muito importante que a gente saiba dessa informação. O teste oral de tolerância à glicose é para diagnóstico, não precisa repeti-lo, não precisa fazer novamente, a não ser que não seja um diagnóstico de diabetes e foi um diagnóstico de pré-diabetes, teve um tratamento, teve um emagrecimento e o médico quer rever aí como vai ficar a tua resposta a essa glicose que acontece nesse exame. Então, é a única exceção. Depois de diagnosticado, não existe a necessidade de repetir ou refazer esse exame. Somente o exame de glicemia de jejum, tá? A glicemia de jejum é um exame importante para esse monitoramento, para esse acompanhamento. Esse sim não tem contraindicação e pode ser feito toda vez que for fazer o exame da hemoglobina glicada, até para que a gente tenha uma ideia de como tá essa glicemia sérica e como, né, isso está respondendo àquela média de glicose que aparece lá no exame da glicada, que vocês já devem ter visto aí nos exames de vocês. Se não viram, observe. Tem o resultado da glicemia de jejum, aí tem o resultado da hemoglobina glicada e logo abaixo aparece a média glicêmica, que é feita em cima desses valores da glicada, tá? Então, essa meta para estar estável na grande maioria dos indivíduos, incluindo as crianças, é uma glicemia abaixo de 7. Isso é muito importante que vocês saibam. E a glicemia de jejum, quando a gente faz não somente no laboratorial, também quando a gente faz o monitoramento em casa, né? Se você tem o monitoramento contínuo ou se você faz o destro, né? A glicemia capilar, em ambos os casos é muito importante que fique essa glicemia para estar dentro da meta entre 80 e 130 para indivíduos adultos e para as crianças esse valor pode ser até menor, pode ir de 70 a 130. Então, mamães, se a glicemia do seu filho, da sua filha, estiver 70 pela manhã, de 70 até 130, tá tudo bem. Tá ótimo, é uma excelente glicemia e não é uma hipoglicemia, tá? Então, muitas mamães ficam preocupadas, né? Muitas vezes até me ligam, ai, acordou 78, né? Eu falo, que bom, parabéns, deu tudo certo aí no dia anterior, a noite correu bem e acordou bem, né? Não fiquem tranquilos que tá dentro do que é recomendado. Tá? Então é muito importante a gente saber dessa informação. Então, para adultos de 80 a 130 e para crianças de 70 a 130 é uma boa glicemia de jejum e também é uma boa meta glicêmica pré-prandial, quer dizer, antes das refeições, tá? Antes das refeições, essa é uma boa meta glicêmica. Ela só vai mudar se for um indivíduo idoso que esteja comprometido, né? Aí nesse indivíduo, lembram que a meta da glicada também era um pouquinho maior. Então acaba que essa meta da glicemia de jejum e essa pré-prandial, ela pode oscilar ali até uns 150, de 90 a 150, é uma glicemia aceitável, né? Então vejam que conforme os anos vão passando, essas metas vão se alterando, tá? E para crianças, reforçando então, de 70 a 130 é uma boa meta glicêmica pré-prandial, anterior às refeições e para acordar em jejum.